Tinha um tempo que uma série da Netflix não me prendesse tanto, mas essa nova da Netflix, Arquivo 81, me surpreendeu bastante e eu quero conversar com vocês agora sem spoilers e no final do vídeo eu quero falar o final explicado, o final que eu entendi pra vocês. Olá pessoal, meu nome é Matheus Felipe, você está no Loading Séries, não deixa de se inscrever no canal e de curtir o vídeo pra me ajudar nesse retorno aqui pro YouTube. Bora lá? Imagina a seguinte situação de um homem chamado Dan, ele é um arquivista, ele recupera fitas antigas para as pessoas assistirem hoje em dia. Um certo dia ele acaba aceitando um trabalho de um empresário, ele pediu para ele recuperar algumas fitas, só que essas fitas têm um conteúdo bem sigiloso, então ele precisaria ir para o complexo dessa empresa, para um lugar muito afastado para fazer o trabalho. O Dan aceita esse serviço, acaba indo para esse complexo, ele vai sozinho e chegando lá nessa casa, uma casa muito estranha, é um local muito isolado, internet não tem internet, não funciona também sinal de telefone celular, nem Wi-Fi, nem nada, então ele acaba já sentindo algumas coisas estranhas naquele local. Ele começa então o trabalho de recuperar as fitas, né, para esse empresário, lembrando ele tá sozinho nessa casa, e ele acaba percebendo que essas fitas foram gravadas em 1994 por uma documentarista amadora chamada Melody. Melody, ela estava num prédio bem antigo e o intuito dela era entrevistar os moradores daquele prédio. Ela estava falando que era pro PH dela, mas depois nós descobrimos que era para encontrar uma certa pessoa, que eu não quero dar spoilers aqui. O problema é que a Melody, ao procurar essa certa pessoa, ela acaba encontrando uma seita, um culto muito sinistro que tá ali naquele prédio. O pior é que coisas estranhas também começam a acontecer com o Dan, que tá assistindo, recuperando essas fitas. É basicamente isso, nós vamos acompanhar o Dan recuperando, assistindo essas fitas e tentando entender o que de fato aconteceu com a Melody em 1994. Ponto muito interessante dessa série é que ela consegue prender muito o espectador, porque ela vai jogando pouco a pouco as informações para nós, né, o espectador, e a gente tem que ficar quebrando o quebra-cabeça juntamente com o protagonista. O que está acontecendo, o que aconteceu com a Melody e tudo mais, porque tem muitas reviravoltas no roteiro. Dificulta um pouco porque o Dan, o nosso protagonista, ele não é uma pessoa confiável. É porque já é mostrado na história que ele teve algum histórico de alguma doença mental. Então é falado a todo momento na história. Então a gente acaba tentando entender se o que ele está vendo mesmo é real ou não. A série ela fica intercalando o passado, né, da Melody em 1994 e o presente dos dias atuais com o Dan. Já a Melody já é uma personagem mais confiável. O problema é que ela tá numa atmosfera tão hostil, num ambiente tão hostil, que a gente se preocupa todo o tempo o que tá acontecendo. Apesar da gente saber, entre aspas, o que pode ter acontecido com ela, a gente quer saber mais de como ela chegou para aquele acontecimento. Uma série de suspense que utiliza muito bem a fotografia, tanto para o passado, onde que se passa a Melody, né, quanto também no presente que se passa o Dan. Consegue construir uma atmosfera bem macabra e uma atmosfera também que acaba nos prendendo e tentando entender o que de fato está acontecendo. O roteiro é muito certo em entregar de forma bem lenta as informações, porque vai colocando camadas em todos os personagens que vão aparecendo na história, que são muitos, e principalmente nos dois protagonistas. Certo é que a Netflix acertou em cheio nessa série, é uma série que chegou sem muito alarde, eu descobri assim do nada essa série, acredito que muitas pessoas estão gostando, mas eu quero falar agora sobre o final que deixou muito aberto, então se você não assistiu a série ainda, deixa o seu like, se inscreva no canal, sai do vídeo para você não acabar com a sua experiência, depois volta aqui para você entender o que pode ter acontecido. Será que nós vamos ter uma segunda temporada? Vamos conversar agora. Então a gente acaba descobrindo mesmo que teve um incêndio em 1994, porém as causas desse incêndio é o que surpreende a gente conforme a história vai avançando. E é dado, né, que a Melody morreu nesse incêndio em 1994, mas através das fitas da própria Melody e também das pesquisas feitas pelo amigo do Dan, nós entendemos que ela não morreu. Foi bem mencionado na série é que tem mesmo aquele culto, aquela seita naquele prédio, e eles têm a vontade de trazer para a realidade nossa um ser, uma criatura que é meio demônio e meio Deus. Só que é aí que as coisas começam a ficar um pouco confusas, porque esse ser, ele meio que vive em uma outra realidade, sabe? É uma outra realidade que se parece com a nossa, porém o tempo se movimenta de uma forma muito diferente lá dentro. Então a intenção desse culto é de trazer esse ser para a nossa realidade. Para fazer, né, para conseguir trazer esse ser, foi bem explicado também que tem tipo um ritual
né? E nesse ritual eles precisam de um sacrifício humano, e na época que estava passando a história da Melody, a gente descobre que esse sacrifício seria a Jess. Ela estava sendo preparada para esse momento e precisaria também de um sangue de uma bruxa, né? De um clã ali de uma bruxa, e a gente descobre quem que é a bruxa. Sim, a Melody tem sangue dessas bruxas, porque a mãe dela também é uma, e a gente acaba descobrindo isso no último episódio. Foi bem legal. Na verdade já estava bem óbvio que seria isso, mas eles precisariam então da Melody por conta do sangue dela, e precisaria também da Jess para ser esse sacrifício, para trazer essa criatura. Esse incêndio que acontece é por conta deste ritual, entendeu? É quando termina o ritual, meio que acontece esse incêndio queimando o prédio, e fica meio que num loop explicado pra gente, né? Que aconteceu em 1920, depois aconteceu na década de 40 e depois se repetiu na década de 94, né? Onde que passa a história da Melody. Só que o que aconteceu dessa vez é que eles não conseguiram trazer a entidade, eles não conseguiram nenhuma vez. E nesta realidade, o que acontece de fato, as pessoas são sugadas para essa realidade dessa criatura que eles queriam trazer. É meio que a criatura não quer sair daquela realidade dela, mas quer trazer todo mundo para a realidade. Então a gente acabou vendo pessoas lá da década de 1920 naquela realidade. Acabamos então vendo que a Melody e o Samuel, né, que é meio que o líder deste culto, acabou indo para essa realidade deste ser. Entendeu tudo isso, né? Então foi em busca da Melody, né? Reuniu todas as informações para conseguir entrar nessa realidade e salvar ela, porque ele acabava vendo ela. Só que a gente acabava achando que ele estava vendo o fantasma da Melody, porque ele tem o problema lá, né? Do histórico de doença mental. Tem uns flashbacks da irmã dele falando que via gente morta. Mas o que acontece é que eles acabavam vendo pessoas que estavam nessas outras realidades quando colidiam, sabe? O Dan, ele tem uma ligação muito forte com a Melody, e o Dan, fazendo aquilo com as fitas, ele tava meio que renovando o ritual para o empresário que queria muito acessar essas informações por conta do irmão dele que também estava lá preso, ou descobriu o que de fato aconteceu com o irmão dele. E aí temos o nosso final que choca bastante, né? O Dan vai buscar a Melody e o Samuel, quando eles estão numa encruzilhada, não sabe para qual caminho vai, o Samuel aparece nessa realidade e puxa a Melody, levando ela para uma porta. E a gente descobre que essa porta acabou levando eles para a realidade atual que o Dan vivia. E o Dan acabou ficando nessa realidade de 1994. Então meio que inverteu. O Dan ficou em 1994, na realidade daquele ser, e a Melody voltou para a realidade comum dos humanos normal em 2020, 2021, que a série se passa. O problema é que não deixa bem claro, mas aparentemente o Samuel também voltou com a Melody, porque ele que puxou ela. Então logo ele também saiu dessa realidade junto com a Melody. E o problema é, será que saiu mais alguma coisa? Será que alguma entidade saiu? Por isso que nós precisamos de uma segunda temporada. Eu acredito que teremos. Essa série tá começando a fazer um sucesso. Essa série ela tem uma mistura de Stranger Things, Dark, um pouco da entidade por conta das fitas. Eu gostei pra caramba. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu curti. Uma série divertida, uma série que tem boas ideias. E espero que tenha uma segunda temporada pra gente ver o que de fato aconteceu tanto com a Melody e com o Dan. Só era isso, o meu retorno aqui pro YouTube. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ainda tô arrumando, o cenário não vai ficar dessa forma. Peço pra vocês se inscreverem no canal, de curtirem o vídeo e também de deixarem sugestões aqui de temas pros vídeos aqui pro canal, né, nos próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Tchau.